Você sabia que existem 16 tempos verbais em inglês? Pois é, então nessa aula eu vou te mostrar cada um deles, como funciona, qual que é a estrutura, assim você vai entender de uma vez por todas como que é essa história dos tempos verbais em inglês. So, let's get started! Se você está chegando aqui agora, já deixa o seu like e se inscreve aí no canal. É só clicar aí embaixo em inscrever-se e clica lá no sininho também para você não perder nenhuma aula. Mas antes de você aprender os 16 tempos verbais em inglês, você precisa saber que um verbo pode ter até 4 formas em inglês. Essas formas se combinam com outros auxiliares para formar todos esses tempos verbais. Então, se eu pegar o verbo beber, por exemplo, em inglês é to drink. Então, ele pode ter essa forma, to drink, que é o infinitivo, ou seja, é o verbo sem conjugar. A gente tem a forma do passado, nesse caso seria drank, bebeu. Temos a forma do particípio, que é o past participle, particípio passado, que seria drunk. A tradução seria bebido. E a gente tem o gerúndio, que é o gerund, também conhecido como present participle. Pois é, o gerúndio também em inglês eles chamam de present participle, que simplesmente é o verbo acrescido de ing. Então, nesse caso, drinking. Então, um verbo em inglês pode ter no máximo essas 4 formas. Agora, tem verbos que têm menos. Se eu pegar o verbo comprar, por exemplo, no infinitivo vai ser to buy, no passado é bought. Agora, no particípio passado, no past participle, também é bought, é igual ao passado. E no gerúndio é buying. Se você pegar o verbo colocar, por exemplo, ele tem menos formas ainda. Você tem a forma infinitiva, que é to put, o passado é put, o particípio passado é put também, e a forma ing, né, que é o gerúndio, é só você acrescentar o ing, putting. Todos esses verbos que eu falei são verbos irregulares, porque eles não seguem uma regra para colocar no passado. A regra é colocar ed, então você vai ter um grande número de verbos que seguem essa regra. Então, por exemplo, o verbo terminar é to finish. No passado é só você acrescentar ed, finished. E no past participle também é só acrescentar ed, finished. E no ing, né, no gerúndio, é finishing. Bom, essa introdução é importante para você entender as combinações que a gente vai fazer agora nos tempos verbais. Os tempos verbais em inglês podem ser divididos em 4 grandes grupos. Você vai ter o presente, passado, o futuro e o condicional. O condicional também é chamado de futuro do pretérito. Em inglês a gente diz present, past, future e conditional ou past future. O nome mais comum é conditional mesmo. Cada um desses tempos principais eles formam 4 outros tempos, ou seja, a gente vai ter então um total de 16 tempos verbais. Então, em todos os casos, a gente vai ter uma forma simples, uma forma contínua, uma forma perfeita e uma forma contínua perfeita. Então, se a gente pegar o tempo presente, por exemplo, que é present, a gente vai ter 4 formas de presente. A gente tem o presente simples, né, o present simple, o presente contínuo, present continuous, o presente perfeito, que é o present perfect, e o presente perfeito contínuo, que é o present perfect continuous. Então a gente tem 4 formas de presente e da mesma forma a gente vai ter 4 de passado, 4 de futuro e 4 de condicional. Então deixa eu mostrar agora cada um desses tempos verbais com exemplos. Então a gente vai ter 4 formas de presente: o present simple, continuous, perfect e perfect continuous. Vamos começar com o present simple, que é o presente simples. É simplesmente o presente que a gente usa no dia a dia. Então, por exemplo, eu quero falar eu trabalho em um hotel. Então eu simplesmente falo I work at a hotel. I work at a hotel. Então o verbo sem o to do infinitivo, né, o verbo na forma base dele, ele já está no presente. No presente ainda, você pode ter o acréscimo do S ou ES nos verbos quando você estiver usando a terceira pessoa do singular. Então aqui nessa frase, se fosse ela trabalha em um hotel, eu simplesmente acrescentaria um S. She works at a hotel. Bom, quando a gente fala do present continuous, todos os tempos contínuos, eles têm uma característica. Eles sempre vão ter uma forma do verbo to be, uma forma do verbo ser, estar, e o verbo principal sempre com ing. Então, essa é a estrutura base dos tempos contínuos. Então, eu poderia dizer, he is fixing the sink. He is fixing the sink. Ele está consertando a pia. Então, como é presente contínuo, o presente indica que o verbo to be está no presente. He is. O verbo sempre vai estar na forma ing, então isso que dá a indicação de continuidade. Quando você ouvir falar de um tempo perfeito, significa que o auxiliar desse tempo é o verbo have
em alguma forma, né? O have pode estar no presente, passado, futuro, conforme o tempo que você está usando. Como é presente perfeito, o verbo have vai estar no presente. Então pode ser have ou has se for he, she, it. Então essa é metade da história. O auxiliar dos tempos perfeitos é sempre o have em algum formato, no presente, no passado, no futuro ou no condicional. Agora o verbo principal dos tempos perfeitos sempre vai estar na forma past participle. É o particípio passado. Para quem já viu aquelas listinhas de verbos, é a terceira coluna dos verbos. Então eu poderia dizer, por exemplo, I have slept better these days. I have slept better these days. Eu tenho dormido melhor esses dias. O Present Perfect tem vários usos que acabam tendo traduções diferentes em português conforme a situação. Eu não vou falar detalhes do Present Perfect, porque é uma longa história, mas só para você entender que os tempos perfeitos sempre vão ter alguma forma do have e o verbo principal sempre no past participle. Agora lembra que a tradução final da frase pode variar conforme a situação, porque o present perfect em inglês ele é usado em algumas situações específicas que são diferentes do português. Então nem sempre a tradução vai ser essa ao pé da letra, como nesse exemplo, né? Eu peguei um exemplo bem simples para ilustrar aqui. Então lembra que nesse exemplo eu traduzi literalmente. Eu tenho dormido, né, que é um uso do present perfect. Esse uso é igual a gente usa em português, mas lembra que não é em toda a frase do present perfect que você vai sempre traduzir as duas palavras. Às vezes a tradução é um pouco diferente, mas a estrutura da frase vai ser sempre essa. Agora, e se for o present perfect continuous, né, o presente perfeito contínuo? Bom, então contínuo significa que a gente tem o ing no verbo principal e alguma forma do verbo to be. Como é present perfect, a forma do verbo to be vai estar no present perfect, que é o quê? O auxiliar have ou has mais o verbo no particípio. Como o verbo aqui tem que ser o verbo to be, por isso que você vai sempre ter have been ou has been, porque o been é o verbo to be no particípio, mais o outro verbo com ing, o seu verbo principal com ing. Então eu poderia dizer, he has been studying English since November. He has been studying English since November. A tradução seria ele está estudando inglês desde novembro. Então você vê que a gente tem o studying, que é estudando, por isso que é contínuo. E a gente tem o has been, que é o verbo to be no present perfect, por isso que é present perfect continuous. Como eu falei, as formas perfeitas nem sempre são traduzidas ao pé da letra em português, então as traduções podem variar um pouco. Nesse caso, seria incomum alguém falar ele tem estado estudando, né? A gente não falaria isso. A gente fala ele está estudando. Vou deixar aqui no card um vídeo explicando mais detalhes sobre o uso do Present Perfect Continuous, né? Tem vários vídeos no canal falando de várias situações diferentes. Como essa aula é um resumão dos tempos verbais, eu não vou dar detalhes muito minuciosos sobre cada tempo, né? Que senão a gente vai ficar aqui o dia todo. Bom, então essas são as 4 formas do presente. Agora, a gente tem as 4 formas do passado. Novamente, a gente vai ter o passado simples, o past simple, o past continuous, né, o passado contínuo, o past perfect, passado perfeito, e o past perfect continuous, né, o passado perfeito contínuo. Então, vamos ver um exemplo de cada um. Então, uma frase no past simple seria, por exemplo, he went to the mall. He went to the mall. Então, no passado simples, você vai usar a forma do passado daquele verbo. Pode ser um verbo regular, então ele vai ter o ed, pode ser um verbo irregular, aí ele tem uma forma própria. No caso do verbo ir, quando você fala foi, é went. I went to the mall, eu fui ao shopping. Agora, se for o past continuous, continuous significa que o verbo principal vai ter o ing. E você vai ter alguma forma do verbo to be junto, né? É um tempo composto. Qual vai ser a forma do verbo to be? Como é passado contínuo, então o verbo to be no passado. Então eu poderia dizer she was peeling potatoes in the kitchen. She was peeling potatoes in the kitchen. Ela estava descascando batatas na cozinha. Então was é o passado e o peeling é o continuous. Agora, se for o past perfect, bom, o perfect significa que a gente tem alguma forma do verbo have como auxiliar e o verbo principal no particípio. Como é passado perfeito, o verbo have vai estar no passado, então vai ser had, e o outro verbo no particípio passado. Então, por exemplo, eu poderia falar It had rained heavily. It had rained heavily.
tinha chovido pesado, tinha chovido muito. Tá vendo? Had é o tinha, né, o passado do verbo have, e o rained é o past participle do verbo rain, do verbo chover. Como eu já falei, quando é um verbo regular, você vai colocar ed tanto no passado quanto no particípio. E agora você pode juntar o perfect com o continuous para formar o past perfect continuous. Então, continuous vai ser o ing no verbo mais uma forma do verbo to be. Como é past perfect, a forma do verbo to be vai ser had been. Então, had been é o past perfect do verbo to be, e aí eu junto isso com o outro verbo no ing e a gente tem o past perfect continuous. Por exemplo, she had been talking on the phone for half an hour. She had been talking on the phone for half an hour. Ela esteve falando no telefone há meia hora. Geralmente os tempos mais complexos, eles vão ter alguma relação com outra frase ou com um contexto aí dentro da conversa. Então aí para você entender exatamente como ele é usado, você precisa estudar mais especificamente aquele tempo verbal, né? Qual que é a relação que ele faz com os outros tempos. Então o past perfect continuous, por exemplo, eu usaria para falar que alguém esteve fazendo alguma coisa quando uma outra coisa aconteceu. Então, ela esteve falando no telefone por meia hora quando eu cheguei. Então, sempre há uma relação com alguma outra frase ou com algum outro contexto. Para não complicar muito, eu estou dando um exemplo somente da frase principal que tem o tempo verbal que a gente está vendo. Bom, agora a gente vai para o futuro. Então, o futuro também, você tem o futuro simples, contínuo, perfeito e perfeito contínuo. Para fazer o futuro simples, você vai sempre combinar a palavra will, que é o verbo auxiliar do futuro, mais o verbo que você quer na forma base dele, né? Só o verbo mesmo. Então, por exemplo, I will buy a gift for my friend. I will buy a gift for my friend. Então, eu vou comprar um presente para o meu amigo. Eu comprarei um presente para o meu amigo. Então, will buy, você tem que ver como se fosse uma única coisa, né? É o verbo comprar no futuro. Então, é comprarei, comprará, vou comprar. Bom, talvez você esteja se perguntando, you going to não entra nessa? O going to também é uma forma de futuro, que é uma junção de uma forma do present continuous mais o infinitivo. Então você vê que em inglês eles sempre vão combinando palavras para formar os tempos e as expressões. Diferente do português, que a gente sempre coloca terminações ou conjugações nos verbos, né? Então com isso a gente cria uma infinidade de verbos diferentes. Agora tem o futuro contínuo. O futuro contínuo vai ser o verbo principal com ing, para indicar o contínuo, e o futuro vai estar no verbo to be. Você vai colocar o verbo to be no futuro, que é will be, mais um verbo com ing. Por exemplo, they will be flying to the beach at this time next week. They will be flying to the beach at this time next week. Eles estarão voando para a praia a essa hora a semana que vem. Então, futuro contínuo é isso. O futuro, will be, mais o verbo com ing. Então, ele é usado para dizer que você vai estar no meio de uma atividade no futuro. Então, a essa hora, a semana que vem, no futuro, eu vou estar fazendo uma atividade, ou seja, voando para a praia. Você vai perceber também que quanto mais complexo esses tempos, menos ele é usado. Obviamente, o presente, o passado e o futuro simples são os que você vai mais usar, você vai mais ouvir. Agora tem o Future Perfect. Esse talvez você nunca tenha ouvido falar, né? Mas existe. Future Perfect, futuro perfeito. E ele é usado para falar que alguma atividade já vai estar terminada em algum momento do futuro. Por exemplo, eu poderia dizer assim: I will have completed my graduation degree by the end of this year. I will have completed my graduation degree by the end of this year. Eu terei completado, eu terei terminado a minha graduação até o fim do ano. Ou seja, quando chegar o fim do ano, eu já vou ter terminado a minha graduação. Então é para você dizer que em algum momento do futuro, alguma coisa já vai ter terminado. Então Future Perfect vai ser o quê? O verbo have no futuro, will have, mais o verbo principal no particípio. E aí dá para juntar ainda o Future Perfect Continuous. Oh my God! Para você entender para que serve esse Future Perfect Continuous, que você não vai usar muito, mas só para você saber que ele existe e como funciona. Então, como seria usado esse Future Perfect? Então, por exemplo, imagina que faz quase 5 anos que você está estudando inglês. No final desse mês, vai completar 5 anos. Né? Você vai estar estudando inglês há 5 anos quando chegar no final do mês. Então, é uma ideia bem complexa, mas ela seria expressa com esse Future Perfect Continuous. Então eu falaria assim: I will have been learning English for 5 years
by the end of this month. I will have been learning English for 5 years by the end of this month. Para traduzir na sequência fica super estranho, né? Eu terei estado aprendendo inglês. A gente não fala isso. Então, a ideia aqui é que vai fazer 5 anos no final do mês que eu estou estudando inglês. Então a ideia é essa. Como eu falei, algumas traduções não dá para você fazer assim sequencial, principalmente quando envolve os tempos perfeitos, né? Porque o funcionamento dos tempos é um pouco diferente do que a gente falaria em português. E agora tem os 4 tipos de conditionals, né? Dos tempos condicionais, também chamados de past future, que em português seria o futuro do pretérito. Então, em inglês você vai ter esse conditional. A palavra-chave aqui é o would, que é o indicativo desse conditional ou do futuro do pretérito, né, para nós. Então, em inglês você vai ter também a forma simples, contínua, perfeita e contínua perfeita. A forma simples é bastante usada para você falar que você gostaria de fazer alguma coisa, que você faria aquilo ou não. Então, toda vez que o verbo termina em ria, em inglês é o would, né? Porque para nós é o futuro do pretérito, é assim que se forma. Então o condicional simples seria, por exemplo, I would like a cup of coffee. I would like a cup of coffee. Eu gostaria de uma xícara de café. Então, would like é o gostaria. Agora a gente tem o condicional contínuo, que você vai ter o verbo principal com ing e o verbo to be do contínuo vai estar no condicional, ou seja, would be. I would be doing my homework all day long. I would be doing my homework all day long. Eu estaria fazendo a minha tarefa durante o dia todo. Como eu falei, muitas dessas frases mais complexas você precisa de um contexto, de uma outra frase de continuidade. Então, nessa aí, por exemplo, a frase em si fica estranha, mas eu poderia falar: eu disse para você que eu estaria fazendo a minha tarefa durante todo o dia. Por que você veio aqui? Aí você vê que encaixa melhor. E o condicional perfeito, conditional perfect, então você vai ter a parte perfeita do tempo, que é o verbo no particípio e alguma forma do verbo have. Como é condicional perfeito, a forma do verbo have vai ser com would. Would have mais o particípio. They would have finished the project. They would have finished the project. Eles teriam terminado o projeto. Então, would have é o teria e finished, terminado. Aqui também você precisa de uma continuidade para fazer mais sentido, né? Eles teriam terminado o projeto se eles não tivessem encontrado tantos problemas. Então você vê que faz mais sentido, né, quando tem a continuidade. E finalmente tem o conditional perfect continuous, que é o condicional perfeito contínuo. Então você vai ter o verbo principal com ing e a parte auxiliar vai ser sempre would have been, que é o verbo to be no condicional perfeito. Então você vê que é uma cascata aí de tempos. He would have been working for 2 hours by that time. He would have been working for 2 hours by that time. Mas esse também é um tempo bem complexo, uma ideia muito complexa, né? Raramente você vai ver isso sendo usado. Mas a ideia aqui é que você entenda a formação desses tempos verbais e a relação que eles têm com o nome deles. Bom, agora que você já estudou inglês pra caramba, eu vou deixar aqui do lado um vídeo do meu outro canal que não é de inglês, para você dar uma relaxada e você conhecer os meus meninos. É um canal que eu faço com os meus filhos, então é bem legal, dá para você dar uma espairecida aí na história do inglês. E se tiver outros assuntos que você quer que eu faça um resumão assim, deixa aí nos comentários para eu saber. E a gente se vê na próxima. See you next time.